Porque eu já disse pra você que eu gosto muito mais de Engels do que de Marx. Mas eu gosto muito mais de Engels, isso não é retórico, viu, gente? Não sei se vocês perceberam ainda não, porque tem coisa que eu falo que é brincadeira, né? Tipo, o Aristóteles é um merda, porque a questão não é individualização, né? O texto passar coisas que fazem mal pra gente, né? Quando eu digo eu prefiro Engels a Marx, isso é absolutamente sério, viu? Isso é absolutamente sério. Então, tem um texto que foi publicado lá posteriormente, que Engels teria começado a fazer, que fala sobre a dialética da natureza, né? Não, então aí o que eu tô dizendo é, quando eu digo que eu prefiro Engels a Marx, eu tô falando literalmente a realidade, não é uma brincadeira, não é uma piada. Eu acho, pra mim, tem muito mais função Engels do que Marx, pra mim, pessoalmente. Pra mim é muito mais importante pra vocês compreenderem a parte da obra de Engels do que a parte da obra de Marx. Eu valoro assim, embora o próprio Engels, que inclusive isso o torna melhor ainda, né? Diga que ele é o segundo violino, aquela frescura toda, né? Então isso ainda o torna o humildão da massa, né? Então Engels ainda é mais legal do que Marx, ainda mais por essa coisa. Mas não... mas veja, o Thiago tá perguntando, e o que você prefere em Engels? Veja, por causa da... Primeiro que ele era um burguês safado, né? Tô brincando. Por que eu gosto do Engels? Por causa da preocupação que Engels teve, né, de dizer que precisa de uma elaboração uma elaboração de compreensão da realidade que não é meramente da economia do capitalismo. O Engels está de fato fazendo uma perspectiva. O Engels tem uma perspectiva de criação de filosofia mesmo, assim, as bases da realidade. Não é as bases do capitalismo que o Engels está discutindo quando ele vai falar sobre dialética da natureza, certo? Então esse interesse que Engels tem, que inclusive tem suas limitações, certo? Como a gente tem. Tem um monte de bosta que Engels falou lá que é simplesmente mentira, estava errado, e 2 dias depois que ele morre, se descobre que ele estava errado. Mas não é isso, é a inclinação. Eu preciso falar das bases da realidade, como a realidade é, a fundamentação da realidade. Isso é que é filosofia de verdade, não o que Marx faz no Capital. O que Marx faz no Capital não é filosofia não, pô. O que Marx faz no Capital é mais ciência do que filosofia, mais ciência social do que filosofia. E aí eu me interesso sobre... claro que essa discussão aqui tem base retórica, certo? É óbvio que o que o Marx faz no Capital é filosofia, mas eu tô brincando com as palavras para dizer assim, o que me interessa na discussão, que eu elogio bastante Engels, é que Engels tem um interesse, ele despende parte do tempo dele para falar sobre bases da realidade, e isso para mim é maravilhoso, né? Olha, Luiz, eu tenho dificuldade de achar que eu seria Lucassiano. Tenho dificuldade. Mas eu conheço pouco Lukács. Mas veja, o que me chama a atenção na formulação, na preocupação de Engels, a preocupação, não é que o que ele diz está certo, é a preocupação. Interessa para ele dizer assim, a realidade toda tem uma espécie de fundamento. E aí, nesse sentido, ele vai indo na direção da metafísica. E gostamos de metafísica, adoramos metafísica. Eu sei, a coisa da ontologia do ser social é bacana pra caramba, né? Que a estrutura da realidade tem um certo grau, né? Aí depois quando você chega na sociabilidade humana, ele, tipo, pula de grau, né? Aí vira o ser social. É bem legal isso. Eu acho legal mesmo. Mas eu acho muito mais legal a coisa mais fundamental ainda, que está trabalhada ali naquele texto, que é a dialética da natureza. E veja, não são as conclusões, é a intenção. Eu preciso falar do fundamento da realidade.